Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às leis de Newton, o estudo das leis de Newton. E mais especificamente a gente vai falar do princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Esse princípio vai nos mostrar como a força exercida sobre um corpo altera o estado de movimento desse corpo, fazendo com que esse corpo venha a ter uma mudança em sua velocidade. E tudo isso a partir de uma expressão matemática muito simples. Então, acompanhe comigo. Para entendermos bem como funciona a segunda lei de Newton, é preciso que a gente revisite a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Nela, nós conseguimos ver que se um corpo estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, que abreviamos para MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, por exemplo, se eu estou parado, a tendência do meu corpo é continuar parado. Se eu estiver em movimento retilíneo uniforme, a tendência do meu corpo é continuar em movimento retilíneo uniforme. Isso só vai ser alterado se for exercido sobre esse corpo uma força resultante diferente de zero. Então, a primeira lei de Newton só é aplicada nas situações em que nós temos uma força resultante nula. Mas o que é essa força resultante? Veja, força resultante é uma única força que representa todas as outras que atuam no corpo. Muitas vezes, um corpo está sendo exercido sobre ele mais de uma força. Então, um corpo vai possuir várias forças e, para simplificar os nossos cálculos, nosso entendimento, a gente pega todas as forças que estão atuando sobre o corpo e substitui por apenas uma única força que vai ter o mesmo efeito das demais. Deste modo, pessoal, de acordo com a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, se a força resultante sobre um corpo for nula, só há duas possibilidades. A primeira, que este corpo esteja em repouso, ou que ele venha a estar em movimento retilíneo uniforme. Então, pode aparecer questões que digam assim, a força sobre um corpo, a força resultante sobre esse corpo, ou seja, os somatórios de todas as forças que vai ser representado por apenas uma, que é a força resultante, é nula. Então, significa que esse corpo vai estar em repouso? Não. Esse corpo pode estar em movimento, mas esse movimento tem que ser sempre retilíneo, ou seja, em linha reta. E outra coisa, o movimento ele também tem que ser uniforme, ou seja, a velocidade do corpo tem que ser constante. Então, se a força resultante sobre um corpo for nula, duas possibilidades. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. E é aqui, pessoal, que vai entrar a segunda lei de Newton. Nas situações em que a força resultante sobre o corpo não for nula, ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo for diferente de zero. E aí a gente já sabe que se a força resultante for nula, então o corpo tem que estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se a força resultante não for nula, uma coisa a gente já sabe, que o corpo deve estar em movimento, mas esse movimento não pode ser uniforme. Esse corpo só pode ter um movimento acelerado. O que é um movimento acelerado? É um movimento no qual o corpo vai mudar a sua velocidade, ou seja, a velocidade ou vai aumentar ou vai diminuir. E aí, quando a gente tem um movimento acelerado, é sempre importante enfatizar isso. Movimento acelerado é mudança de velocidade, e mudança de velocidade significa ou a velocidade aumenta ou a velocidade diminui. Quais as conclusões Newton chegou para verificar como os corpos se movimentam, como os corpos alteram seu estado de movimento quando a força resultante sobre o corpo não for nula? E aí, Newton observou que quando uma força
é exercida sobre um corpo, essa força produz uma aceleração. Ela produz uma alteração na velocidade de um corpo. Suponha, por exemplo, que a gente tem um disco de hóquei, tá ok? Hóquei é aquele jogo que é praticado no gelo. Quando eu vou empurrando o disco de hóquei, eu estou exercendo ali uma força. E ao exercer uma força, nós estamos produzindo uma aceleração. Suponha que a gente deixe de exercer essa força. A gente vai ver que o disco ele vai continuar em movimento, só que não é mais um movimento acelerado, porque não existe mais força. Quando a gente deixa de exercer uma força, a gente vê que a força resultante sobre o disco vai ser zero. E aí ele volta à situação em que ele vai ter um movimento retilíneo e uniforme. Então a gente deve ter em mente que força produz aceleração. E mais, quando eu exerço uma força sobre um corpo, essa aceleração gerada deve ter a mesma direção e o mesmo sentido. Como assim? Veja, aqui eu tenho uma força que está sendo exercida sobre um bloco e essa força está puxando para a direita. A aceleração também será para a direita. Se eu puxar esse bloco para cima, a aceleração também será para cima. Se eu puxar esse bloco para trás, ou seja, para a esquerda, a aceleração será também para trás. Então, Newton concluiu que a aceleração e a força resultante, sendo elas grandezas vetoriais, elas devem ter a mesma direção e o mesmo sentido. E por fim, Newton percebeu que a aceleração e a força resultante são diretamente proporcionais. Observem o seguinte, nós temos aqui um homem que está empurrando um carro. Ao exercer uma força, ele produz uma aceleração. Se alguém chegar e ajudar o homem a empurrar esse carro, a aceleração vai aumentar, porque a força das duas pessoas também aumentou. Se chegar uma terceira pessoa, aumentará ainda mais a força e, consequentemente, aumentará ainda mais a aceleração. Ou seja, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, o que significa que se um aumentar, a outra também irá aumentar. Bom, pessoal, então a gente pode concluir que a aceleração que um corpo possui está diretamente relacionada com a força que esse corpo está recebendo. E essa força e essa aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu quero aumentar a aceleração de um corpo, mais força será necessário exercer sobre esse corpo. No entanto, Newton chegou a uma outra conclusão que é extremamente importante para a gente entender como ocorre a alteração do movimento dos corpos. Vamos a um exemplo. Suponha, pessoal, que sobre um corpo de 1 kg esteja sendo exercida uma força de 2 Newton. Esse corpo de 1 kg, a gente nota que ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Como assim? Vamos supor que esse corpo de 1 kg esteja em repouso. Se está em repouso, a sua velocidade é zero. 1 segundo depois, você nota no relógio, 1 segundo depois, você vai observar que a velocidade dele, que era 0, passou a ser 2. Mas 1 segundo depois, quando a velocidade é 2, ela vem a ser 4, passou a ser 4. Mas 1 segundo depois, a velocidade que era 4 passou a ser 6. E assim por diante. Ou seja, a velocidade está aumentando de 2 em 2. Se a velocidade está aumentando de 2 em 2, é porque a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas e aí o que é que vai acontecer com a aceleração se eu aumentar a massa? Notem que ao aumentar a massa, a aceleração vai diminuir. E isso é muito claro. Por exemplo, se você está empurrando um objeto e depois vai empurrar um objeto bem mais pesado, você vai ter mais dificuldade para alterar o movimento desse corpo. E aí a gente vai notar, pessoal, que para uma mesma força, nesse caso de 2 Newton,
quando a gente aumenta a massa, a aceleração ela diminui. Mas e se a massa diminuir? Ora, quando a massa diminui, a gente nota que a aceleração aumenta. É muito simples. Se você está empurrando um objeto e depois vai empurrar um objeto mais leve, você vai ter muito mais facilidade para movimentar esse objeto do que um objeto mais pesado. E aí a gente vai notar que, se diminuir a massa, a aceleração ela aumenta. E aí, pessoal, a gente está observando o seguinte, ó, de 1 para 2, duplicamos a massa. De 2 para 1, a gente reduziu a aceleração pela metade. Já aqui, ó, quando diminuímos a massa pela metade, a aceleração duplicou. Ou seja, na mesma taxa com que a massa aumenta ou diminui, a aceleração vai diminuir ou aumentar. Então, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente? À medida que uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminuir, a outra irá aumentar. Bom, pessoal, então, para concluirmos, a gente deve resumir da seguinte maneira. A força resultante sobre o corpo, se essa força resultante não for zero, ela vai produzir uma aceleração. A força resultante e a aceleração são grandezas vetoriais, por isso que aparece essa setinha em cima. E para onde a força resultante apontar, a aceleração também irá apontar. E mais, quanto maior for a força resultante, maior será a aceleração sobre o corpo. No entanto, a segunda conclusão que Newton chegou mostra que a força resultante e a aceleração de um corpo também depende de uma outra grandeza, que é a massa de um corpo. Então, para a segunda lei de Newton ficar completa, ela tem que ter esses três elementos: força resultante, a força resultante exercida sobre um corpo que possui uma certa massa e tem como efeito a produção de uma aceleração. Pessoal, essa fórmula simples, mas de um brilhantismo assim inacreditável, representa a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Mais para frente, a gente vai trabalhar algumas questões que envolvem essa fórmula, mas de um modo muito simples. Para a próxima aula, a gente vai tentar entender melhor o que é a força resultante e depois a gente vai aplicar essa fórmula em algumas situações, como por exemplo a gravidade, que é a força que a Terra nos puxa e nos mantém preso aqui na Terra. Então, bons estudos para vocês e até mais.